Certo. Bom, na última vez eu tinha prometido falar sobre alquimia medieval. Embora a alquimia seja uma coisa mais ligada à história da química, vale a pena falar alguma coisa sobre a influência da alquimia na história da constituição da matéria. Se perguntar o que é alquimia, em geral, a gente pode caracterizá-la por três coisas. A primeira é uma doutrina relativa à natureza da matéria e que tem por fim a transformação dos metais menos nobres em ouro, isto é, estânio, chumbo, cobre. Você, por algum processo desconhecido, você transformaria isso em ouro. E, naturalmente, isso tinha um atrativo financeiro muito grande. A segunda característica da alquimia é que, simultaneamente, eles procuravam obter um medicamento miraculoso que fosse capaz de curar todas as doenças e até, quem sabe, assegurar a imortalidade, o que era chamado de o elixir da longa vida. E a terceira característica da alquimia é que ela não era uma teoria construtiva. Quer dizer, não era uma teoria que era criada em bases bem verificadas, sobre as quais todos concordavam, e que procurava evoluir, agregando novos conhecimentos. Cada alquimista agia por conta própria, cada alquimista tinha a sua receita particular. De maneira que, com todo o tempo que a alquimia sobreviveu, quase 1500 anos, simplesmente não se chegou a lugar nenhum. Como, aliás, seria de esperar, tendo em vista as metas que eles pretendiam alcançar. A alquimia, na verdade, não existe uma alquimia, tem mais. Nós vamos falar apenas da alquimia que interessa à nossa civilização europeia, que é a alquimia proveniente do Egito. Existe alquimia na China também, com outras características um pouco diferentes. Mas a alquimia do Egito, ao que parece, ela se originou da metalurgia primitiva. Existia já no Egito uma certa prática de lidar com metais que permitia a manufatura de objetos que imitavam o brilho do ouro ou da prata. Ou seja, uma série de um receituário para você cobrir objetos ou vasos de cobre ou de bronze ou de estanho com uma tintura que imitava o brilho do ouro, para fins de objetos decorativos. Existem manuscritos lá do terceiro século depois de Cristo, dando essas receitas. Esses manuscritos não são uma obra de alquimia. Eles não pretendem, de fato, transformar um objeto em ouro. Eles pretendem fabricar um objeto que pareça com ouro. E possivelmente isso era, vamos dizer assim, motivo de comercialização. Você devia vender esses produtos. Com o passar do tempo, é possível que as pessoas começassem a achar
que poderiam aperfeiçoar o seu processo e realmente conseguir transformar aqueles metais mais baratos em realmente ouro puro. Essas crenças, esses processos são influenciados por uma série de mitos e de religiões locais. Por exemplo, a gente pode detectar vários tipos de influência. Por exemplo, há uma influência aristotélica. Para Aristóteles, né, haveria uma substância primordial que se apresentava sobre 4 formas: ar, água, terra e fogo. E como tudo é feito de ar, água, terra e fogo, quem sabe você poderia mexer nas proporções em que esses componentes entravam e fazer com que aquilo virasse o ouro. Acertar as proporções corretas, fizesse um manuseio que levariam a essas proporções correspondentes a elemento, ou melhor, a substância ouro. Naquela época não se sabia que o ouro era um elemento químico. O ouro era uma substância. Bom, existem outras vertentes. Por exemplo, se você acredita que existe uma vida depois dessa e que existe um aperfeiçoamento contínuo nas vidas subsequentes, você pode imaginar uma maneira de apressar esse aperfeiçoamento. Por exemplo, matando o metal. Você pega um metal vulgar, mata quer dizer funde, põe ele num cadinho e funde. Então você mata esse metal e depois faça com que ele renasça na nova vida numa forma mais pura, mais perfeita, né? Que se aproxime mais da nobreza dos metais, onde o ouro naturalmente assumia o papel preponderante. Se você imagina que o ouro é um metal perfeito e que os demais metais mais baratos correspondem a uma forma de doença, sim, o ouro, vamos dizer assim, contaminado. Ele é um ouro, vamos dizer assim, ele que adquiriu uma peculiar forma de doença. Então, o processo de transformação em ouro era um processo de cura. E, naturalmente, o processo que levaria a essa cura seria tão formidável e tão poderoso que também poderia ser usado para os seres humanos. Isso estabelece uma ligação entre o desejo de obter ouro e de obter um remédio universal, já que este remédio tão poderoso, capaz de operar esta cura milagrosa, de transformar o ouro doente que parece cobre em ouro verdadeiro, também aplicado ao ser humano, seria capaz de curar e debelar todas as nossas doenças, promovendo uma vida muito longa. Então nós temos um elixir da longa vida e temos a associação com a obtenção do ouro. Professor, Diga. o que dava esperança para os alquimistas de que eles iam alcançar esses objetivos? Bem, nós hoje não podemos julgar o motivo de tanto tempo atrás, mas tendo em vista o ser humano como ele é, existe um óbvio, a cobiça. Ouro é caro. Se você conseguir esse processo, você fica rico.
não é? E a motivação da riqueza é uma motivação poderosa até o dia de hoje. De maneira que, então, esses indivíduos procuravam patronos ricos, protetores que financiariam esse processo e partilhariam desses lucros desses lucros finais. E essa alquimia, ela começa a progredir a partir do segundo ou terceiro século depois de Cristo no Egito, e ela também incorpora uma série de mitos e religiões e superstições locais. E, naturalmente, para produzir esses efeitos, você precisa de forças superiores, de maneira que você tinha que invocar divindade. Havia fórmulas mágicas, compreende? Expressões mágicas que seriam capazes de atrair a boa vontade de uma série de divindades para promover esse tipo de processo. Então, não é de estranhar que a astrologia também tenha entrado no domínio da alquimia. Uma vez que era voz corrente que o céu é morada da divindade, que o céu é feito de material perfeito e que as coisas do céu são superiores às terrestres e que essas coisas do céu influíam na vida terrestre, como o sol que nos dá calor, a lua que faz as marés. Então, naturalmente, os demais astros também deveriam ter a sua parte de influência. De maneira que houve uma associação natural entre astros e metais. Não, o Sol é o ouro, obviamente. A Lua, a prata. O ferro só pode ser o deus Marte. Marte é o deus da guerra. A guerra, os elementos são de ferro. Além do Marte, tem um brilho vermelho que lembra o sangue. Então, você vai associando. Saturno é o chumbo, e Vênus é o cobre, e assim sucessivamente. E, uma vez feita essa associação, você procurava invocar o poder desses planetas para fazer as transformações correspondentes nos metais às quais eles estão associados. Não, esse é o caminho seguido pela alquimia. Os árabes, naturalmente, quando se apropriaram dessas regiões, eles também absorveram essa doutrina alquimista e escreveram várias obras de autores árabes que foram muito prezadas no Ocidente. Os médicos, naquela época, eram quase todos astrólogos. Nas universidades, o ensino da Faculdade de Medicina envolvia astrologia, uma vez que os medicamentos aplicados estavam em consonância com a configuração celeste. Você olhava para o céu, veja lá quais os planetas que estão em tais ou quais posições, e isso indica o tipo de doença que eles têm, o tipo de doença que eles promovem. Até hoje, um louco é chamado de lunático, está sob o efeito da Lua. A Lua muda de fases continuamente. Então, um indivíduo desequilibrado, que não tem personalidade fixa, é um lunático. Então, essas influências todas aparecem na alquimia, e esses autores árabes
foram traduzidos para o Ocidente e gozaram de muito prestígio. Bem, a alquimia, ela naturalmente não chegou a nenhum dos resultados que desejava, mas ela deixou um legado útil na parte da tecnologia química. Os alquimistas, nos seus esforços mal sucedidos, eles aprenderam a fazer fornos melhores, aprenderam a fazer folhas para atiçar o fogo melhores. Eles descobriram substâncias como arsênico e antimônio, se não me engano. Eles descobriram os ácidos fortes, quer dizer, o sulfúrico, clorídrico, nítrico, e também as bases fortes, que são as bases baseadas em elementos alcalinos. Isso tudo eles descobriram essas substâncias, mexeram com elas, e não só isso, eles fizeram melhores fornos, melhores cadinhos, melhores retortas, e utilizaram e descobriram a destilação da substância, a purificação dos metais, o uso da sublimação e da cristalização. Quer dizer, eles deixaram um legado de práticas úteis para a tecnologia química que viria na época seguinte. A astrologia, ela permaneceu como uma atividade separada. As universidades medievais não tinham curso de astrologia, nem de alquimia. E ela começa a perder força a partir do século XVII, mais ou menos. Bom, por que ela perde força? A gente pode dar algumas razões plausíveis. Primeiro, pelo fracasso em obter o que elas queriam. Todo mundo viu que não chegava a lugar nenhum daquele jeito. A segunda razão é que no século XVII começou um revivalismo da teoria atomística. E a teoria atomística, ela é estranha à alquimia. A alquimia ainda era uma ciência de 4 elementos, ou, às vezes, os alquimistas introduziam nomenclaturas próprias. Por exemplo, os metais. Esse nome de metal era dado às substâncias que eram maleáveis e podiam ser fundidas no forno. Os espíritos, essa palavra espírito, os espíritos eram componentes dos líquidos que se evaporavam em alta temperatura. Por exemplo, o álcool etílico, durante muito tempo, até o século XIX, era chamado de espírito de vinho. Porque quando você destilava o vinho, sobrava um pequeno conteúdo, uma borra, um pequeno conteúdo sólido, e evaporava o álcool. Então, essa parte era o espírito do vinho, era o álcool. E havia as substâncias como as pedras, não é? O mármore, que são quebradiças, que elas não pegam fogo. Então, essa é uma classificação primitiva, mas, pelo menos, mais próxima da realidade, mais próxima do que a gente pode ver. Outra razão para a alquimia ir desaparecendo é que o foco do interesse foi se deslocando. Começou a se interessar mais pelas reações químicas, pelas afinidades químicas, pela definição de substâncias com as mesmas características. Por exemplo, ácido que reage com base dá sempre um sal. Então você começa
a pensar em classificar as substâncias em outros tipos de grupos, outros tipos de, vamos dizer assim, ou outros grupos caracterizados por propriedades semelhantes, e você começa a se interessar em descobrir novos elementos, novas reações, e vai abandonando aquela ideia da alquimia. Ela vai se perdendo. Durante um curto tempo, a alquimia teve uma fase de transição que se chamou de iatroquímica, que era a ideia de que a química ou alquimia devia ser usada para produzir remédios. Essa fase existiu, ela naturalmente é breve, não havia a menor condição na época de você usar os limitados conhecimentos disponíveis para você fazer farmacologia com as coisas que você sabia. Certamente que muitos dos remédios eram extremamente perigosos. Eles receitavam arsênico em doses absurdas, mercúrio, etc. Coisas que hoje em dia, obviamente, ninguém vai fazer. E, finalmente, no século XVIII, nós vamos poder falar sobre isso, o conhecimento das reações químicas, a descoberta de que o ar não é um elemento químico, a descoberta de novos gases, como o dióxido de carbono, e a ideia de elementos químicos e de compostos químicos e de funções químicas, ela faz da química uma doutrina independente. Esse é o século XVIII, é a época de Lavoisier, de Priestley, de Cavendish, ou de Berzelius, e esses químicos todos que realmente passam, ou Berthollet, que passam a se interessar pela química em outro sentido. Eu já disse aqui que a alquimia deixou uma série de nomes curiosos que nós adotamos hoje em dia, eu já falei na aula passada sobre isso, adotamos hoje em dia, sem ter a mínima ideia de onde vem. Os elixires, os alambiques, isso tudo são nomes que vêm através da nomenclatura árabe, mas são originários da nomenclatura, do uso comum que os alquimistas faziam. Devo dizer também que outra característica da alquimia é que, em geral, os textos alquímicos são ilegíveis. Não se consegue ler. Eles usam tantas palavras que nós não sabemos o que quer dizer. Eles tanto abusam das alegorias, como é que se diz, das linguagens figuradas e das metáforas, que você torna aquele negócio uma impossibilidade de ler. Qualquer um que pegue um texto de alquimia, você lê aquilo, não sabe absolutamente o que significa. Inclusive, era padrão entre os alquimistas escrever em linguagem incompreensível, para que ninguém pudesse copiar os seus segredos, se é que eles valiam alguma coisa, obviamente. Bom, parando de falar na alquimia, voltando a falar na Idade Média, a Idade Média Europeia, como eu falei, a Universidade Europeia, ela deixou para nós vários indivíduos interessantes. A grande maioria eram clérigos, a grande maioria eram membros da igreja, que entraram na igreja, certamente atraídos pelo desejo de estudar, e não tinha biblioteca, só um mosteiro tinha biblioteca. Você entrava numa ordem religiosa para você aproveitar da leitura daquelas obras. E várias dessas pessoas tinham algum pendor científico, tinham uma certa imaginação
e elas se destacaram por uma série de atividades que eu vou procurar relatar hoje. A primeira pessoa que se menciona em geral é Santo Alberto, ou, como dizem, Alberto Magno, Alberto o Grande. Esse Santo Alberto era um alemão e ele estudou na Itália e depois foi para Paris. Santo Alberto, eu tenho as datas aí para ajudar alguma coisa. Santo Alberto era um alemão, como eu falei, estudou na Itália, foi professor em Paris. E eu queria que vocês pensassem no seguinte: hoje em dia você fala assim, bom, eu nasci na Alemanha, peguei um avião, fui para Roma, e depois peguei um avião, fui para Paris e tudo bem. Naquela época, para você, um estudante, sair da Alemanha e ir para a Itália, ou ir para Paris, era uma viagem terrível. Ou você andava a pé, andava a cavalo ou de carroça. Mas é que vocês podem imaginar, quando várias vezes eu falar aqui que fulano nasceu em tal lugar, estudou em tal lugar, realmente é preciso um bocado de disposição para fazer uma viagem desse tamanho, enorme. Bem, Santo Alberto, ele era um grande admirador de Aristóteles. Ele comentou todas as obras de Aristóteles. Ele ensinou Aristóteles em todos os conventos que ele deu aula. Naturalmente, ele dizia, Aristóteles não é nenhum deus, é um ser humano. Mas, como os monges do convento estão muito interessados nele, então eu vou explicar, contar para eles o que Aristóteles dizia. Muito bem. E ele também foi um interessado em botânica, em zoologia, em mineralogia. Era um indivíduo culto. E o que é particularmente importante em Santo Alberto, em sua época, é uma mudança de perspectiva em relação ao papel da ciência junto com a religião. Eu já falei aqui que os cristãos primitivos tinham pelo menos uma tendência para indiferença com a ciência, porque naquela época a única preocupação é ir para o céu. Então, para que você vai gastar tempo estudando ciência se isso em nada acrescenta as suas chances de salvação? Obviamente. E depois tem mais uma coisa. Como naquela época do começo do cristianismo acreditava-se num grande número de milagres, um grande número de santos faziam milagres, havia um enorme número de relíquias trazidas do Oriente. Então, vamos dizer assim, as leis da natureza não eram coisas importantes, porque Deus podia fazer um milagre e mudar a lei a qualquer hora. Sim, imagine o seguinte, você está estudando as leis normais da natureza e disse, mas isso aí não faz sentido, porque Deus, se você rezar com fervor, se você rezar com, vamos dizer assim, com fé, Deus pode atender o seu pedido e fazer um milagre. Então, as leis da natureza, elas estão submetidas a uma intervenção constante da vontade divina. Então, para que estudar a lei da natureza? E já na época de Santo Alberto, bem tempo depois, há uma mudança. Possivelmente essa mudança estimulada por esses intelectuais da igreja, em que você torna o estudo da natureza como uma atitude compatível com o exercício do cristianismo.
baseada no seguinte argumento: Deus é perfeito. Deus fez o mundo perfeito porque os atos divinos devem refletir a sua perfeição. Tudo bem. Então, você estudar as coisas que Deus fez é uma forma de devoção religiosa. Compreende? É você entrar, vamos dizer assim, ou procurar perceber, ou entrar, ou respeitar, ou adorar as atitudes da divindade. Sendo assim, o estudo da ciência é uma atividade compatível com o exercício da religião cristã. Essa mudança, naturalmente, de enfoque, ela aparece nessa época e ela se manifesta também em São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino é um doutor da igreja, foi canonizado, também era um grande interessado em Aristóteles, e ele procurou uma maneira de harmonizar as ideias de Aristóteles, das quais ele gostava muito, com os preceitos bíblicos, baseado numa argumentação mais ou menos assim: Deus se manifesta ao mundo por dois caminhos. Um, pelas revelações que ele faz nas Sagradas Escrituras, ou pela ação do Espírito Santo. Tudo bem. A outra maneira que ele se manifesta é através da inteligência humana, uma vez que Deus deu ao homem essa virtude, a inteligência humana e os sentidos do homem devem produzir os mesmos resultados da revelação, já que Deus não pode se contradizer. Bom, até aí tudo bem. E como é que faz quando as coisas começam a discordar uma da outra? Bom, São Tomás de Aquino é um religioso, um membro da Ordem dos Dominicanos, e ele, naturalmente, admite que a revelação divina está em plano superior, claro, mas que só se deve apelar para a revelação divina quando os argumentos lógicos e quando a observação da natureza for insuficiente para dirimir dúvidas, para separar dúvidas. Inclusive, os contemporâneos dele acusaram São Tomás até de ser um pouco aristotelista demais. Essa forma de pensar, que teve muito sucesso na Idade Média e foi chamada de escolástica ou de tomismo, ela a longo prazo produziu efeitos ruins, não por culpa de São Tomás, mas pelo fato de que a ideia de que Aristóteles representa o ápice, representa a culminância do pensamento e da lógica humana, ela teria sido harmonizada com o pensamento da igreja, de maneira que você criticar Aristóteles, você estaria indiretamente fazendo alguma crítica velada à igreja, já que a igreja tinha aceito essa convivência entre Aristóteles e a revelação divina. Repara, os dois são santos, os dois são dominicanos. A terceira pessoa que eu menciono aí, deixa eu ver quem é, além de São Tomás e de Santo Alberto, sim, Robert Grosseteste. Grosseteste quer dizer cabeça grande. Não sei se ele tinha uma cabeça grande mesmo, ou se era um nome de família. Às vezes há nome de família desse tipo.
E ele era bispo de Lincoln, na Inglaterra. E ele tem um mérito grande. Ele foi o primeiro chanceler de Oxford. Quando, em 1970, criou-se a Universidade de Oxford, o rei da Inglaterra o designou para ser, vamos dizer assim, o reitor da universidade. E ele era um interessado em ciência. Era um estudioso de línguas. Ele fez traduções diretas de Aristóteles. Ele era interessado em fenômenos naturais. Ele era interessado em espelhos, em arco-íris, em propagação do som, na difusão do calor. Interessava-se estudar esses problemas, mas o mérito especial pelo qual ele merece ser lembrado é que, ao estabelecer o currículo de Oxford, ele deu a maior influência possível aos estudos de matemática e ciências naturais. De maneira que, no começo, Oxford era o lugar dos matemáticos, das pessoas em cujo curso, para atingir o título de mestre, você estava exposto ao estudo de matemática de uma forma particularmente mais profunda. Bem, após Grosseteste, merecia a nossa situação. Bom. Não posso esquecer. Nicolau Oresme. Voltaremos a falar nele muito ainda. Oresme era um bispo, na cidade de Lisieux, na França, um eclesiástico. Ele era administrador, foi chanceler do rei Carlos V da França. Ele traduziu Aristóteles, curiosamente, para o francês. Não mais para o latim, para o francês. Obras de Aristóteles que ele achava interessantes para a administração pública, como a lógica, como a ética de Aristóteles, ele traduziu para o francês. E ele tem um trabalho conhecido sobre o uso da moeda nas transações comerciais. Era um administrador, mas a sua principal atuação está no campo do movimento acelerado, sobre o qual voltarei a falar depois. Ele é um dos pioneiros no estudo do movimento acelerado. Outro nome medieval é Nicolau de Cusa. Nicolau de Cusa era filho de um barqueiro, era um homem pobre de origem, mas entrando na igreja, ele prosseguiu uma carreira, chegou a cardeal, e um cardeal influente nos assuntos da igreja, e ele deixou algumas obras, e nelas, e em outras descobertas posteriormente, ele manifesta dúvidas sobre o movimento terrestre. Discute a possibilidade da Terra girar em torno do seu eixo e da Terra girar em torno do Sol. Embora a redação dele seja extremamente filosófica, ele mostra estar ciente de que o movimento que você observa dos astros tem, como se dizia na época, duas causas. O movimento do astro em si e o movimento da Terra. E que o movimento que você observa da Terra é sempre um movimento relativo. É influenciado pelo movimento do observado e do observador. Bem, depois de Nicolau de Cusa, eu queria mencionar um nome bem diferente. Roger Bacon. Roger Bacon é uma pessoa bem diferente do resto. Ele também era um monge da ordem dos franciscanos. Mas, enquanto Alberto Vila Santo,
São Tomás virou santo, Grosseteste era bispo, Oresme era cardeal, e Nicolau de Cusa, Oresme era bispo também, Nicolau de Cusa era cardeal. Roger Bacon nunca passou de monge da mais baixa categoria. Foi um desastre a carreira eclesiástica dele. E isso possivelmente ligado ao temperamento dele. Ele não tinha jeito para monge. Possivelmente é daquelas pessoas que foi atraída para o mosteiro por outras razões, para estudar. Ele era inglês, estudou em Oxford, esteve em Paris, resolveu entrar na ordem dos franciscanos e começou a enfrentar dificuldades. Ele escrevia de uma maneira que mesmo hoje não parece, vamos dizer assim, adequada para um monge franciscano. Muito menos parecia na época. Por exemplo, ele, contra os seus oponentes, ou que discordavam dele, ele usava expressões ofensivas. Por exemplo, ele chamava o indivíduo de professor que ainda não aprendeu. O outro chamava de vaidade superficial. O outro era absoluto idiota. E o outro era alguma coisa assim. E note-se que os destinatários desses epítetos eram nada mais nada menos que Santo Alberto e São Tomás. De maneira que você há de compreender que ele não devia ser uma pessoa popular no mosteiro. Não é? Não se espera de um franciscano que anda descalço, faz voto de pobreza, castidade, etc., etc., use um tipo de linguagem tão virulenta como Roger Bacon usava. Ele tem uma história curiosa, é que ele conheceu ou fez amizade, vamos dizer assim, não sei se foi amizade, mas teve uma certa intimidade com um indivíduo que acabou virando papa, chamado Clemente IV. E ele escreveu para esse Clemente IV 3 obras, que se chamam em geral de a maior, a menor e a terceira. Essas 3 obras que ele escreveu secretamente, ele contrabandeou para fora do mosteiro para o Papa, ele apresenta, vamos dizer assim, um dicionário histórico de toda a ciência conhecida, do ponto de vista dele, obviamente, claro. Ele apresenta quase tudo aquilo que se sabe, que se conhece sobre ciência. E ele tenta cativar o Papa, usando um argumento realmente fantástico, de que as reformas que ele propunha no conhecimento e no ensino, porque ele propunha uma reformulação do ensino baseado em matemática e ciências naturais, que essa reformulação do ensino e os conhecimentos que ele transmitia ao Papa eram de tal ordem que bastariam para converter todos os islamitas ao cristianismo, baseado na superioridade que ele estava demonstrando na ciência cristã. Tratava-se ou de uma forma muito pouco convincente que atraía a atenção do Papa, ou simplesmente de um projeto completamente quimérico, que não ia chegar a lugar nenhum. Aconteceu que o Papa morreu logo depois e esse projeto ficou perdido para sempre. Roger Bacon, durante uma certa temporada, que não se sabe dizer qual é exatamente, ele ficou preso no convento. Deve ter sido punido por alguma das coisas que ele fazia. Inclusive, ele tinha um gosto desagradável pelos livros e alfarrábios antigos
pela astrologia, pela alquimia. Inclusive investiu um bocado de dinheiro comprando livro e contratando auxiliares para fazer uma série de coisas. O mosteiro para ele era um laboratório, essencialmente, se você quiser. E, inclusive, ele depois foi solto e ele voltou a escrever e, pelo que se sabe das obras que ele recomeçou a escrever e não acabou, ele não mudou o seu estilo de escrita. Continuou o mesmo indivíduo de antes, agressivo, intolerante. Devia ser uma característica inata da sua personalidade. O que é interessante, Roger Bacon, ele tem uma fama desproporcional em relação a uma série de coisas maravilhosas que ele não fez. Mas algumas coisas interessantes ele fez. Ele estudou grego, escreveu uma gramática grega e estudou hebraico. E ele foi uma pessoa que corrigiu uma série de erros na tradução da Bíblia, então vigente. Segunda coisa interessante que ele fez, ele era um indivíduo muito bem informado, porque ele, no século XIII, na época que ele viveu, ele divulgou uma fórmula da pólvora. De onde ele obteve, eu não sei. É claro que essa pólvora é muito ruim. Se você queimasse a pólvora de Roger Bacon, sobraria um monte de resíduos. A combustão não seria completa, obviamente. Hoje nós sabemos qual é a proporção boa. Mas ele menciona a fórmula da pólvora, ele estudou as lentes e ele parece que fez a primeira câmara escura para observar o Sol. Como você não pode observar o Sol a olho nu, você projeta a imagem do Sol através de um pequeno orifício numa tela num local escuro e onde você pode olhar impunemente o Sol. Isso é uma atitude, um resultado atribuído a Roger Bacon. E também ele fez uma série de, vamos dizer assim, incursões no terreno da ficção científica. Mais ou menos no estilo de Leonardo da Vinci. Só que Leonardo da Vinci era um desenhista muito melhor, obviamente. Mas ele menciona uma série de possibilidades, inclusive a possibilidade de uma aeronave voar. E ele dá uma receita para a construção da aeronave que hoje em dia se assemelha a um balão. Ele tem a ideia de que se você encher o balão de alguma coisa mais leve que o ar, ele sobe. Só que ele imaginava encher o balão de fogo líquido, coisa que não existe. Mas, não obstante, se você encher de ar quente, funciona. Quer dizer, a ideia em si de funcionamento de um balão está assim em gestação na cabeça do Roger Bacon. Você faz um balão que tem alguma coisa menos densa do que o ar do lado de fora, você vai conseguir então subir. Então, esses são os nomes especiais que eu queria mencionar a respeito da Idade Média. São indivíduos intelectuais, são indivíduos inquisitivos, são indivíduos curiosos, imaginosos, sem dúvida nenhuma, e que deram uma sua contribuição pessoal de várias formas diferentes, no sentido da melhoria do conhecimento. Bem, eu tinha prometido falar sobre algo mais interessante, que é aquilo que os medievais obtiveram de realmente interessante e realmente novo.
coisas que, diga-se de passagem, muitas vezes foram esquecidas e redescobertas posteriormente. Por exemplo, eu já falei aqui em Beda o Venerável, aquele monge que viveu no norte da Inglaterra e que fez um estudo sobre as marés. Naquela época já se sabia que o auge da maré não coincide com a passagem da lua no meridiano do lugar. Isso já era coisa conhecida. Havia um atraso conhecido. E Beda observou que em lugares no mesmo meridiano, esse atraso varia de lugar para lugar. E ele mostrou como esse atraso dependia da conformação da costa. Se era rasa, se era funda, se tinha baía, se tinha promontórios e coisas assim. Esse conhecimento é original. Foi descoberto pela primeira vez aí. A segunda importante resultado foi obtido por um indivíduo chamado Jordano de Nemorares. Certamente que ninguém aqui ouviu falar em Jordano de Nemorares. Não se espantem. Nesse campus inteiro, se alguém ouvir falar em Jordano de Nemorares, são poucos. Jordano de Nemorares foi um monge que viveu lá no século XIII da nossa era. Não se sabe direito nem em que época ele viveu exatamente. Não se sabe. Mas ele obteve um resultado particularmente importante, que eu preciso mostrar aqui. Isso aqui. A ideia dele é muito simples. Suponha que você tem uma trave aqui, apoiada por num ponto O, e que com dois pesos que se equilibram, de maneira que esse peso PA vezes o braço de alavanca, OA, é igual ao peso PB vezes o braço de alavanca OB. Vamos usar uma demonstração em linguagem moderna. Suponhamos que essa trave é girada de um pequeno ângulo alfa. E vamos multiplicar essa igualdade pelo seno de alfa. Então, nós temos OA seno de alfa é igual a essa altura HA. E OB vezes o seno de alfa é essa altura HB. Então, essa expressão pode ser escrita assim. Se você girar esta trave, esta balança, de um certo ângulo alfa, essa igualdade se transforma na seguinte: esse peso multiplicado pelo quanto ele desceu é igual a este peso multiplicado pelo quanto ele subiu. Ou seja, como se diz em linguagem de hoje, a soma dos trabalhos realizados é zero. E com isso, ele resolve um problema que era um mistério na antiguidade chamado peso aparente. O problema é o seguinte: tem aqui uma rampa inclinada num ângulo θ, suponha que sem atrito. Aqui tem um peso e eu pergunto, qual é a força que eu devo usar para impedir esse peso de escorregar? Usando esse tipo de argumento, ou seja, dando um deslocamento x na direção dessa força, temos F vezes x igual ao produto do peso pelo deslocamento que ele sobe, que é Fx seno de θ, onde F é igual a P seno de θ.
é o primeiro exemplo da primeira intuição de decomposição de força. Decompor uma força em duas direções. Isso aparece no século XIII, neste curioso indivíduo, cuja vida sabe-se muito pouco. Mas tem mais. Tem mais. No começo do século XIV, 3 matemáticos de Oxford, que ocupavam o chamado Merton College de Oxford, começaram a estudar o movimento dos corpos, ou a reestudar. E eles começaram pelo movimento retilíneo uniforme, que eles definiram corretamente da maneira seguinte: é aquele em que espaços iguais são percorridos em tempos iguais, quaisquer que eles sejam. Depois eles olharam os movimentos disformes, é aquele em que a velocidade não é constante. E eles inventaram um movimento uniformemente disforme. Entenda-se, chama-se hoje uniformemente acelerado. Ele é disforme, porque não é uniforme, e é uniformemente disforme porque a velocidade sofre acréscimos iguais em tempos iguais. Essa definição aparece no século XIV, aproximadamente por aí. E mais ainda, essa definição envolve a ideia de velocidade instantânea. Para você falar no movimento uniformemente disforme, em que a velocidade cresce e proporcionalmente ao tempo, é preciso atribuir a cada posição do corpo uma velocidade. Essa é uma ideia não trivial que, na antiguidade, criava polêmica. Muita gente acreditava que a velocidade instantânea de um corpo tem que ser 0. E o argumento dado, obviamente é falacioso o argumento, mas tudo bem, era o seguinte: muito bem, vamos estudar a velocidade de um corpo quando ele está na posição X. Ora, se ele está na posição X, ele tem que estar parado, porque um corpo andando não fica em posição nenhuma. E baseado nessa confusão, achavam que a velocidade instantânea era uma coisa que não fazia sentido. E essas pessoas acreditavam nisso, inclusive diziam uma frase correta, mas que não quer dizer nada, que era o seguinte: se você pegar um corpo e, num certo instante, mantiver a velocidade que ele tem, ele fica no movimento uniforme. E a velocidade instantânea é a desse movimento uniforme. Pelo menos uma má definição, porque você pressupõe aquilo que você quer demonstrar. Mas a intuição é boa, a ideia é boa. E eles descobriram aquilo que se chamou de regra de Merton. A regra de Merton é a seguinte: eu não sei se eu coloquei aqui a forma geral da regra de Merton. A regra de Merton é a seguinte, eu acho que não tem aqui. Eu me refiro a ela, mas não tem importância. A regra de Merton é uma coisa muito simples e é a seguinte: se você tem um corpo que vai de A para B, em movimento uniformemente acelerado, e ele sai daqui com a velocidade VA, chega aqui com a velocidade VB. Durante um tempo T, o espaço percorrido é 1/2 de VA mais VB vezes T. O que está absolutamente correto. Nós, em geral, gostamos de escrever assim:
X é VAT mais um meio de AP2, onde A é VB menos VA sobre T. Isso é exatamente a mesma coisa, escrito em outras palavras, em outras letras. Então, eles descobriram, ou inventaram, se quiser dizer isso que eu digo, o movimento uniformemente acelerado e deram a regra da distância que eles percorrem. E é curioso observar que esta descoberta foi feita, vamos dizer, quase 300 anos antes que se soubessem que a queda livre era este tipo de movimento. Descobriram o movimento uniformemente acelerado antes de saber que esse movimento era exemplificado na natureza pela queda livre. E isso foi feito só depois por Galileu. Mas tem mais coisas interessantes. Sim. No século XIV, na mesma época, Nicolau Oresme, o nosso bispo, que nós já tínhamos citado antes, teve uma ideia genial. Ele inventou as coordenadas cartesianas. Na verdade, para representar os movimentos, ele lançou mão de um diagrama. O diagrama assim. O diagrama é assim. Aqui, você põe o tempo, aqui você põe a velocidade. Bem, não interessa se ele chamava isso aqui de longitude e disso aqui de latitude. Isso é irrelevante. O nome você dá o que você quiser e ele estava dando um nome associado às coordenadas geográficas da Terra, não importa. Onde tem longitude, leia-se tempo. Onde tem latitude, leia-se velocidade. Então, um movimento uniforme que vai desde o tempo TA até o tempo TB com velocidade V, nós temos, obviamente, X, vamos lá, é V multiplicada por TB menos TA, que é este tempo de percurso. E, naturalmente, é fácil de ver que esse X é a área deste paralelogramo. Você pega agora um movimento uniformemente disforme. Você começa com o TA, acaba no PB, durando um tempo T, vamos lá. Aqui você tem uma velocidade inicial VA, aqui tem uma velocidade final VB, e aqui você tem essa figura, que dá a velocidade contra o tempo. Se você calcular a área desta figura, ou, digamos, a área da curva da velocidade, abaixo da curva da velocidade, você vai obter exatamente X é VA mais VB sobre 2. É só somar a área desse retângulo com a desse triângulo. Perdão, vezes T. Então, ele descobriu que também no movimento uniformemente acelerado, também, valia essa propriedade de que a área da figura
era o espaço percorrido. É claro que ele não tinha meios para desenvolver uma teoria no caso geral. Ele não tinha cálculo diferencial integral, não tinha nada disso. E ele intuiu esse resultado e ele merece ser citado como a primeira pessoa que usou um sistema de coordenadas cartesianos para descrever um movimento. Muito bem. Mais uma questão famosa, a questão da queda livre. Para Aristóteles, a queda livre se baseava numa regra muito simples. Se você larga um corpo e ele cai até o chão, o tempo de percurso é inversamente proporcional ao peso. Bom, claro que isso aí é um resultado obtido de observações superficiais e generalizações injustificáveis. Por exemplo, é verdade que se você pegar uma pedra e uma folha de papel, a pedra cai mais depressa. Ninguém duvida disso. Ou mesmo se você pegar uma pedra e uma folha de papel dobrada em forma de pedra direitinho e largar as duas, a pedra cai mais depressa. Ninguém tem dúvida. Bom, baseada nessas ideias e na generalização injustificável de que tudo que cresce é proporcional, tem várias maneiras de você crescer, não precisa ser proporcional, mas tudo que é linear, Aristóteles botou essa história lá. No século VI, em Alexandria, um filósofo chamado João Filoponos, que ficou muito tempo desconhecido, ele olhou isso que Aristóteles disse, ele era um comentarista de Aristóteles, e disse que isso não funciona. E falou o seguinte, que é muito fácil de ver que se pegar duas pedras, uma pesando 2 vezes mais do que a outra, e largar as duas, elas chegam quase simultaneamente ao chão. Bem, essa é uma observação que ele fez 1000 anos antes de Galileu. Aliás, eu devo alertá-los que há 2 histórias famosas sobre Galileu que não se sabe se são verdade. A primeira é a famosa história do pêndulo da Catedral de Pisa, que, segundo a tradição, ele teria, olhando as oscilações de um castiçal, uma lanterna, e observando que ela vai diminuindo a amplitude, mas o tempo de oscilação parece o mesmo. Eu digo parece porque nas condições em que a observação foi feita, você não podia ter nenhuma certeza. Você não podia, e dizem que ele mediu usando a pulsação. Bom, esse é um método extremamente precário. Se vocês forem olhar o que está escrito, a data, vocês têm 3 para escolher: 1581, 82 e 83. Cada autor prefere uma. Bem, se esse fato aconteceu, devo citar aqui que Galileu nunca na vida dele mencionou isso, nem em obras e nem em cartas e das muitas correspondências que ele fez. A primeira vez que ele mencionou o isocronismo do pêndulo foi em 1602, cerca de 20 anos depois, numa carta que ele escreveu a um amigo dele, o Marquês de Guidobaldo Dalmonte, onde ele menciona esse fato. Você pode dizer, isso aconteceu ou não? Impossível de saber. Certamente, se isso aconteceu, ele teve uma intuição
E ele levou 20 anos, depois com calma, medindo, para poder afirmar se aquilo é verdade. Se é que isso aconteceu, porque esse fato é mencionado numa biografia do Galileu, escrita por um discípulo chamado Vincenzo Viviani, que era um grande admirador do Galileu e foi secretário do Galileu nos últimos anos de vida do Galileu. Não é impossível que o Galileu tenha contado esse fato para o Viviani. Não é impossível. Ou que ele tenha contado alguma coisa e o Viviani, que era um grande admirador do Galileu, tenha, vamos dizer assim, tenha aumentado um pouquinho a história. Eu digo isso por uma outra razão que está ligada ao que eu estou falando do Filopônus. Também existe uma história que o Galileu testou o tempo de queda livre julgando objetos do alto da torre inclinada de Pisa. Galileu também nunca mencionou esse fato em nenhuma obra dele. E, novamente, isso só aparece na biografia dele do Viviani. Novamente. Pode ter sido verdade? Pode. Galileu esteve em Pisa. Pode ter sido verdade, mas ele nunca mencionou isso antes na vida dele. Mas é possível. Mas eu menciono o fato de que o Filopônus não tem dúvidas em dizer. A experiência mostra. Se pegar uma pedra uma pedra 2 vezes mais pesada do que a outra e largar as duas, elas caem praticamente juntas. Não tem nada de uma 2 vezes mais depressa do que a outra. Bem, continuando. Eu mencionei esse fato. Sim. A famosa questão do movimento forçado. Eu já contei para vocês que a ideia do movimento forçado de Galileu é completamente insustentável. Perdão, de Aristóteles. A história de que quando você joga uma pedra para cima e larga, o ar que está subindo ajuda a pedra a subir por algum tempo, e essa ideia, seja lá como for, como é que o ar faz isso, é insustentável. Filopônus menciona esse fato com experiências sensatas. Ele não disse fez, mas parece serem óbvias. Ele diz o seguinte: se você jogar uma pedra para cima com a mão, ela vai a uma certa altura. Se você soprar atrás da pedra, com toda a força que você tem, você não consegue nem mexer a pedra. Então, onde está esse ar que deveria fazer subir? E ele menciona uma outra experiência muito plausível. Pega um arco e atira uma flecha. A flecha vai. A única coisa que pode arrastar o ar é a corda da flecha, que se move junto. Mas a corda é tão fina, empurra tão pouco ar, que isso é implausível que vá acontecer. Então ele demole, por meio de experiências que eu não sei se ele fez exatamente, mas que são extremamente plausíveis, essa história de que o movimento forçado seria feito assim. E ele propõe, não posso esquecer isso, ele propõe uma alternativa, que é a seguinte: quando você empurra a pedra e larga, você passa para a pedra o que chamou de força motriz incorpórea, que é, essencialmente, dar à pedra um poder de se mover a si mesmo, coisa que obviamente não existe, mas tudo bem. E ele diz o seguinte: essa força motriz, essa capacidade de mover a si mesmo, que é dada, ela vai se esgotando com o tempo até que a pedra cai. Havia mais de uma alternativa. Uns achavam que essa força motriz incorpórea ela se degrada espontaneamente.
Outros dizem que não. Ela é consumida pelo esforço de levantar a pedra e pela resistência do ar. No século XIV, um sujeito chamado Jean Buridan, que foi reitor da Universidade de Paris, era um importante filósofo da época, ele tem a mesma ideia de Philoponos. Eu acho que ele não conhecia o que Philoponos tinha feito. Ele tem a mesma ideia e batiza essa força motriz incorpórea de ímpeto. É o ímpeto. Ímpeto é uma força que você passa para o corpo que temporariamente lhe dá a capacidade de mover-se a si mesmo. Daí vem o nome incorpóreo, porque uma força corpórea é uma força que um corpo faz sobre o outro, empurrando. Essa, ninguém está fazendo a força, ele mesmo que faz. Então é a força motriz incorpórea, tudo bem. E o Buridan vai mais longe, ele conjectura que este ímpeto é proporcional ao peso do corpo e à velocidade. Você tem aí a primeira intuição de quantidade de movimento. Porque, de verdade, quando você pega a pedra e joga para cima, você dá a ela uma quantidade de movimento. Essa quantidade de movimento, de fato, ela é consumida pelas forças da gravidade e do atrito que atuam sobre essa pedra. De maneira que essa proporcionalidade de peso com velocidade, ela tem o germe longínquo da ideia de quantidade de movimento. E o interessante é que nosso amigo Philoponos, ele vai mais longe. Ele pensa no ímpeto circular. E diz assim, considere um esmeril de ferreiro. Aquela roda de esmeril pesada que você gira para você afiar a faca, formão, essas coisas. Você bota o esmeril para girar e ele gira um bocado de tempo. Por que ele continua girando? Tem ar rodando em torno dele e ele então faz uma experiência muito curiosa. Ele põe um esmeril para girar o mais depressa que ele consegue, naturalmente, em alta velocidade, e faz o seguinte, ele coloca aqui 2 ampeparos de pano e repara que mesmo colocando bastante perto, o pano não é empurrado por nenhum vento. Não tem nada de ventando aí. Então, não é o ar que faz isso. E ele então diz que o que faz isso é o ímpeto circular. Podemos chamar hoje de momento angular, se você quiser, embora ele não escreva a expressão do momento angular, ou nem se aproxime dela, mas ele dá uma tirada, vamos dizer assim, uma informação muito curiosa. Ele propõe o seguinte, Deus quando fez o mundo, ele deu um ímpeto para todos os astros. E depois não precisa mais empurrar. Porque como na esfera celeste tudo é perfeito e não há atrito, esse ímpeto não se dissipa nunca. De maneira que você, em vez de ter uma porção de anjos empurrando as várias esferas para você botar o movimento celeste a funcionar, Deus basta, num ato inicial, dar o ímpeto e depois ele sai fora que tudo continua normalmente. Bem, mas tem mais coisas a mencionar ainda, que eu não falei. Bom, a primeira é a famosa história da dinâmica de Aristóteles. Eu já falei aqui que a dinâmica de Aristóteles, embora ela seja plausível para observações muito casuais, ela realmente está errada. Aristóteles
dizia o seguinte, que a velocidade é proporcional à força e inversamente proporcional à resistência. Donde um corpo no vácuo, onde não há resistência, resistência vai para zero, velocidade vai para infinito, isso aqui é um absurdo. Logo, o vácuo não pode existir. Ponto final. Philoponos comenta essa observação e introduz uma ideia diferente, bem diferente. A ideia dele é a seguinte, que isso não tá razoável. Que se você tem dois pontos, A e B, e um corpo sai de A para B, ele deve levar algum tempo para ir de A para B em qualquer condição. Se for o vácuo, esse tempo é o mínimo. Se tiver cheio de alguma coisa, a esse tempo é acrescido um tempo extra devido à resistência. Ele nega o movimento infinito do vácuo. Essa ideia foi usada pelo enciclopedista Arvin Passi, que também reclamava dessa ideia de Aristóteles e dizia como ela é incompatível com o movimento dos planetas, que movem-se numa região sem atrito e, não obstante, a velocidade não é infinita, e cada um com uma velocidade diferente. Bem, essa ideia de Philoponos, ela foi adotada e, posteriormente, comentaristas árabes fizeram e posteriores fizeram uma proposta muito mais interessante, embora ainda errada, mas tudo bem. Em vez disto aqui, temos isto aqui. Qual é a vantagem? Primeira vantagem, se a resistência for zero, a velocidade não vai para infinito. Segunda vantagem, resistência é subtraída da força. Portanto, resistência é um tipo de força. Não é uma coisa que fica no denominador e outra no numerador. São coisas de mesma natureza que podem ser somadas e subtraídas. Segunda coisa, se a força for igual à resistência, o resultado é zero. Aqui, se a força é igual à resistência, o resultado é alguma coisa. E isso parecia estranho. Como é que eu resisto a uma força com uma resistência igual e anda ainda? É que eu devo subtrair, não dividir. Naturalmente que essas coisas todas, elas ainda estavam amarradas na velocidade com proporcional à força. Não tinha lei de Newton. Mas era um progresso, certamente no sentido certo. Tem mais coisas a citar. Devo lembrar de alguma. Às vezes eu esqueço. Tem tanta coisa para falar, mas vejamos aqui. Sim. Uma coisa interessante para acabar a aula hoje. A questão da imobilidade terrestre. Já falei que, no passado, a imobilidade terrestre era defendida por uma série de argumentos. O primeiro argumento, naturalmente, é o seguinte: de acordo com Aristóteles, tudo que é pesado vai para o centro da Terra. É o lugar natural. Então a Terra colecionou, desde tempos imemoriais, tudo que é pesado. Ora, então a Terra é imprópria para um movimento. Deve mover o mais leve em torno do pesado. Óbvio. Aliás, diga-se de passagem,
Tycho Brahe, que era um grande astrônomo, apoiava essa ideia, mesmo na época do Renascimento. Outra coisa, naturalmente, que é verdade, é a imobilidade das estrelas. Se a Terra gira em torno do Sol, as estrelas devem ter um movimento característico, conforme a Terra se movimenta num ou no outro sentido. Esse argumento é correto. De fato, elas têm esse movimento, mas devido à enorme distância das estrelas, ele é muito difícil de detectar e só foi detectado em 1838 pelo grande astrônomo Bessel. Agora lembro que, segundo Arquimedes, Aristarco respondia essa pergunta dizendo que as estrelas estão muito longe. Copérnico usa a mesma ideia de Aristarco. Mas como a concepção da época é de que logo depois de Saturno vêm as estrelas, então as estrelas não podem estar longe, obviamente. Inclusive o próprio Tycho Brahe dizia que botar as estrelas tão longe é um absurdo, porque Deus não vai desperdiçar num tanto espaço assim. Tudo bem. Hoje a gente sabe quanto espaço tem, mas tudo bem. Bom, quanto ao movimento circular, eu já falei aqui a ideia de que haveria um vento permanente soprando, que os pássaros não poderiam voar, nem as nuvens, etc, etc, que se você joga uma pedra para o alto, ela cairia para o lado de lá, porque a Terra girou e a pedra desceu para o centro, então ela não pode cair no mesmo lugar. Todos esses argumentos eram repetidos enormemente. Nicolau Oresme fez um estudo do problema e disse o seguinte: primeiro, o ar gira junto com a Terra e ele carrega todas as coisas que estão no seu meio, de maneira que esses efeitos não aparecem. Por exemplo, se eu deixar cair uma pedra do alto de uma torre, a Terra participa do movimento terrestre por causa da rotação do ar e ela vai cair no pé da torre. Eu chamo a atenção para o fato de que na época esse participa do movimento era visto de uma maneira errada. Achava-se que a rotação do ar é que forçava isso. Hoje você sabe que mesmo sem atmosfera, é a velocidade inicial que dá esse efeito. Se você joga alguma coisa do alto da torre, ela sai com a velocidade da Terra, e isso é que faz esse tipo de efeito, e não é a rotação do ar. Mas, de qualquer maneira, quando eles falavam e participa do movimento, já existe uma ideia de que as coisas vão todas girando junto, seja lá por que motivo for. É claro que Oresme é um bispo, ele concorda sempre com a igreja, mas ele diz que não existe nenhum argumento lógico, baseado na experiência, que prove a imobilidade terrestre. Inclusive, ele chega a alguns extremos, né? Vocês sabem a história do famoso dia longo de Josué da Bíblia, né? Conta no livro de Josué que Josué estava fazendo uma guerra contra os amoreus, que era um dos povos vizinhos, e ele estava ganhando a batalha, mas estava escurecendo o dia e ele precisava de luz para ganhar a batalha, e ele então pediu a Jeová que parasse o sol e a lua. Então, no livro de Josué está escrito: Sol, detente em Gabaon, e tu, lua, no vale de Ajalon. Então, foi assim que ele ganhou a batalha. E Oresme comenta, com uma certa ponta de ironia, de que seria muito mais fácil Deus parar a rotação da Terra do que parar toda a esfera das estrelas e todas as esferas subsequentes. Ele menciona esse fato, mas ele, obviamente, não vai além disso. Para terminar, eu queria mencionar
uma última coisa, talvez duas. Uma coisa é a seguinte: o problema do projétil. Se você joga uma pedra obliquamente, Aristóteles dá o seguinte movimento. O movimento separa-se em dois tipos: o forçado e o natural. O forçado é lançado na direção da pedra. Vem assim. Quando ele se esgota, ela cai de ponta cabeça direto na forma de um triângulo. Porque ou é forçado ou é natural. Se é forçado na direção que você lançou, quando acaba a influência do ar, ela então desaba verticalmente. Sim. Se minha pergunta para dizer, será que ele jogou alguma pedra alguma vez na vida e olhou como é que ela anda? Bem, no século XIV, creio que XIV, um contemporâneo de Onésimo chamado Teodorico de Freiberg usa a teoria do ímpeto para propor um outro tipo de trajetória. Ele divide a trajetória em três partes. A primeira, em que o ímpeto predomina, e que ele vem numa linha reta. A segunda, em que o ímpeto ele diminui e fica da ordem da gravidade, tem um trecho curvo. E a terceira, em que o ímpeto está consumido e cai em queda livre. Ele já pelo menos decompõe a trajetória em três partes, fazendo uma junção que não é bicuda em cima, né? Fazendo uma junção mais curva. Isso foi feito no século XIV. E, acho agora para encerrar mesmo, eu queria mencionar um indivíduo curioso chamado Teodorico de Freiberg. Teodorico de Freiberg era um monge. Viveu lá, eu não sei nem que época direito, em que século. E ele estudou o arco-íris. E ele deixou um desenho do funcionamento do arco-íris. E o desenho é baseado, é fácil de ver que é um desenho, que ele considera o seguinte: o arco-íris é causado pela refração. Você tem uma gota esférica, vem a luz do sol, ela se refrata, ela se reflete internamente dentro da gota e depois se refrata de volta. Isso dá origem ao arco-íris primário. Se ela sofre duas reflexões internas, dá o arco-íris secundário. E isso explica porque as cores são invertidas. Isso, naturalmente, 300 anos antes de Descartes. Naturalmente, o nosso amigo Teodorico de Freiberg não tinha lei da refração. Mas a figura, o espírito da ideia está lá, no indivíduo medieval. Bem, por hoje chega. Queria perguntar se alguém tem uma pergunta. Se alguém quer saber alguma coisa. Diga. Por que Oxford começou a dar ênfase na matemática? Bom, essas são esses fatos que dependem das coisas individuais. Possivelmente o rei da Inglaterra, isso foi em 1170. Em 1170, o rei da Inglaterra devia ser Henrique II, o primeiro dos Plantagenetas, por aí. E ele indicou o Roger Grosseteste, que era possivelmente o maior erudito. E esse indivíduo, como era chanceler de Oxford, e ele elaborou o currículo, ele botou essas coisas que ele gostava no currículo. Possivelmente são influências individuais, mas que têm efeito permanente. Durante Oxford, muito tempo, foi um centro de cultura. Aliás, Cambridge é fruto de uma dissidência de Oxford. Houve uma briga na cidade e um grupo de pessoas foi para Cambridge. E para você ter uma ideia, aliás, você falou nisso,
de como a tradição medieval é prolongada, quando Newton entrou em Cambridge, isso foi em 1662, 3, por aí, ele viu uma universidade medieval. Ainda havia tutores que ensinavam as turmas. O tutor dele era professor de grego, o que para ele não significava nada, obviamente. E que Newton, para aprender o que ele queria, teve que estudar particularmente. Ele estudou Euclides e Descartes por conta própria, porque estava interessado nisso. A Cambridge do tempo de Newton era uma universidade ainda aristotélica. E mais ainda era uma universidade clerical, porque, como eu já falei aqui, para você continuar, além de um certo estágio em Cambridge, você tinha que ter ordens religiosas. A finalidade dela também era formar clérigos, formar pastores anglicanos. Perdão, anglicanos não. Pastores anglicanos, porque já tinha havido a reforma luterana na Inglaterra, ainda havia muitos católicos na Inglaterra, mas Cambridge era um reduto anglicano. Tanto que quando o rei Carlos II quis indicar para doutor em Cambridge um padre jesuíta, houve uma revolta na universidade. Não porque fosse o padre jesuíta, obviamente, porque vários outros já tinham sido indicados, mas eram honoris causa. Quer dizer, você ganhava aquele diploma e tal, aquela beca, e depois ia embora. Mas o Carlos II queria indicar um permanente. E isso causou um grande problema na universidade, uma série de reações. Justamente porque Cambridge ainda estava embebida vamos dizer, nessa tradição religiosa. Alguma coisa mais? Mais nada, então, na próxima vez falaremos mais.